Vamos falar do conceito do capitalismo segundo Marx. O Marx ele faz uma crítica ao capitalismo muito importante. Primeiro, antes de tudo, vamos ver o Marx. Escreve dois livros principais em relação a essa crítica ao capitalismo, e esses dois livros são os livros mais conhecidos, mais populares do Marx, que é o Manifesto Comunista e o Capital. Existe uma grande desigualdade no conceito do Marx, porque o Manifesto Comunista não é um livro escrito somente pelo Marx, ele é um livro escrito pelo Marx e pelo Engels. Então, o Engels e o Marx escrevem esse Manifesto Comunista, onde eles estão comentando a composição da sociedade e a evolução dialética da sociedade, segundo eles. Mas todo mundo lembra muito do Marx e esquece do segundo filósofo, que é o Engels. Eu vou pôr os livros e vou pôr o Engels para vocês conhecerem o filósofo também, não falarem mais que é só o Marx. Tanto que esse conceito da ideia do Marx se tornou marxismo, o que é uma coisa muito, como é que eu posso dizer, muito até que exclui o Engels, que se torna um erro, um grande erro, porque você não pode nomear uma filosofia sendo que ela é de dois filósofos. Mas é assim que se constrói, talvez até pelas outras contribuições do Marx para a sua construção de ideia, Mas eu vou pôr o filósofo aí para vocês conhecerem quem é o segundo filósofo, que trabalha muito junto com o Marx. Ele é um grande filósofo com o Marx, os dois constroem seu conceito juntos. Dito, existe esse processo dialético, Uma coisa, assista o vídeo da dialética e da dialética marxista para entender melhor o que significa isso. Porque o Marx ele é um filósofo materialista, ele é chamado de filósofo materialista. O que é ser um filósofo materialista, O conceito materialista, dessa dialética materialista do Marx, ele acredita que material e ideia coexistem juntos, uma coisa depende automaticamente da outra. Então a dialética ela é um processo onde a matéria constrói o ideal. E isso tem tudo a ver com a questão social e com a questão política marxista, com esses conceitos de construção social e dessa evolução, desse processo evolutivo da sociedade que ele vai comentar. Então, uma coisa importante de se lembrar é a dialética marxista, ou a dialética materialista, que na realidade é Então, o filósofo vai dizer, Ele vai dizer que esse processo dialético histórico, porque existem duas dialéticas, para ele, e a histórica, a dialética histórica, esse movimento histórico dialético, ele possui a burguesia como um grande motivador, um impulso construtor da burguesia. A burguesia, então, ela é aquela que movimenta esse processo, ela é parte da desconstrução de uma sociedade para a construção de outra. O que ela faz, Qual é esse processo? Então, o que acontece? A burguesia, ela derruba a monarquia e, ao derrubar a monarquia, ela assume o poder político. Então, ela é uma grande construtora do novo sistema, porque é ela que vai, através da queda de um sistema, construir outro. Ela assume o poder político a partir do momento em que ela derruba o poder político monárquico. Então, ela é essa grande influenciadora desse processo dialético histórico, e ele vai escrever a seguinte frase, o seguinte texto, esse trecho do que ele pensa disso, que eu vou mostrar primeiro para vocês.
Falar, né, o que esse trecho fala. Vamos ler o trecho primeiro, né? À medida que a burguesia cresce, isto é, o capital, desenvolve-se também o proletariado. Então, ele está mostrando que, a partir do momento que existe o burguês, existe o proletário. Uma coisa precisa da outra. Então, a classe operária moderna, que só pode viver sob a condição de encontrar trabalho e que só o encontra quando o seu trabalho aumenta o capital. Ou seja, ele está mostrando nesse trecho a necessidade do proletário para a existência de uma burguesia. Ele já mostra essa diferença de classes. Né? É uma ditadura de um sistema de produção. Ele vai mostrar que o capitalista, o sistema capitalista, ele necessita de uma desigualdade para que exista uma evolução financeira. Para que o burguês se torne burguês e continue cada vez mais rico, ele necessita de um proletário que, ao contrário dele, vai se tornar cada vez mais pobre num sistema de produção. Então, o que é esse sistema de produção? Vamos entrar nisso agora. O que é o sistema de produção? O sistema de produção ele é construído em duas bases. A primeira base é o meio de produção. A segunda, a força de trabalho. O que são essas duas coisas? Né? O meio de produção são todas as coisas ligadas ao objeto em si. Para construir um objeto, o que eu preciso? Eu preciso de matéria-prima, eu preciso de ferramentas, eu preciso de máquinas, dependendo do objeto. Para construir um carro, o que eu preciso? Eu preciso do ferro, eu preciso da borracha, eu preciso dos sistemas elétricos, de fios e assim por diante. E para construir, se eu tiver todo esse material jogado num canto, eu consigo construir? Não, eu preciso de uma máquina que vai fazer um processo, eu preciso de uma ferramenta, eu preciso da solda, eu preciso de um monte de coisas que é o meio que eu necessito para construir esse objeto. Então isso é o meio de produção. Daí vamos para a força de trabalho. O que é a força de trabalho? A força de trabalho é o indivíduo, é o trabalhador em si. Porque mesmo que eu tenha uma máquina, mesmo que eu tenha ferramentas, mesmo que eu tenha matéria-prima, eu preciso de um indivíduo, um ser que chegue e construa aquele objeto. Mesmo a máquina precisa de alguém que manipule a máquina ou até que faça manutenção da máquina para que ela funcione. Então, eu tenho o meio de produção, que é todos os objetos, todas as coisas que fazem parte da construção do material em si, do meu objeto, e eu tenho o indivíduo que vai fazer parte da construção no sentido de construir. Então são as coisas que são o objeto em si desmontado e a outra que é o ser que vai utilizar os objetos para construí-lo. Né? Ele vai usar os objetos diversos para construir um objeto só. Se você pensar até em comida, vou fazer uma sopa. Eu tenho uma cenoura, eu tenho uma beterraba, eu tenho um repolho. O que eu vou fazer? Não, eu preciso da panela, eu preciso cortar da faca, né, para cortar todos esses ingredientes, eu preciso da água, eu preciso dos temperos, eu jogo tudo dentro da panela, eu preciso de um fogão, eu preciso de um gás, eu preciso de um fósforo, se o fogão não for automático, se ele for automático eu preciso de energia elétrica, eu vou jogar tudo dentro da panela, depois de construir o molde para tudo aquilo, vai ferver. Quando ferver eu tenho a sopa. E quem vai fazer tudo isso? O indivíduo. Então eu tenho todas as matérias-primas, todos os objetos necessários para usar na matéria-prima, para moldá-la, e tenho o indivíduo que faz a coisa em si. Então, quando ele chega nesse sistema de produção, ele vai dar um foco principal, obviamente, na força de trabalho. Por quê? Porque a força de trabalho ela não é só muito importante, como ela é a que sofre todo o dano. Sofre o dano do quê? Existe um proprietário. O cara é o proprietário, é aquele que manda em tudo, que contém o dinheiro para construir tudo isso, o dono da fábrica. Esse proprietário, ele visa lucro. Ele não está visando em momento algum a qualidade do produto, ou no máximo, se ele está visando uma qualidade, ele não está visando a importância de tudo aquilo. Para ele o importante é como que tudo aquilo vai gerar dinheiro para ele. Essa é a burguesia. O proprietário ele faz parte de uma burguesia.
né? Porque lembre sempre, proletário e burguesia são as duas coisas que o Marx dá foco. Então nós temos uma burguesia. Essa burguesia, esse dono da coisa, ele quer lucro. E o lucro dele é sempre o foco maior, que vai gerar, por Marx, uma coisa chamada fenômeno da mais-valia. A mais-valia é um termo muito comum, né, na teoria do Marx e do Engels, lembrando que essa ideia, né, essa disputa, eu vou voltar no assunto, do Manifesto Comunista, que é o trecho que eu passei lá atrás, ele está dentro do livro dos dois. O termo mais-valia é importante no livro dos dois. É claro que a mais-valia ele dá um foco no Capital, que é o livro próprio dele. Certo? O que é a mais-valia então? Vamos lá para a mais-valia. O termo mais-valia. O termo mais-valia ele é dividido em dois conceitos. O primeiro conceito é a mais-valia absoluta. O que é a mais-valia absoluta? Tá, eu preciso de lucro, eu preciso cada vez mais gerar dinheiro para mim. Como que eu faço isso como um proprietário, como um burguês? Eu posso aumentar o preço do meu produto? Posso. Mas se eu aumentar, eu vou conseguir vender? Ah, eu vendo carro. Você também vende carro. Se eu aumentar muito o preço do meu produto, que carro que a pessoa vai comprar? O do outro. Então não dá para ficar aumentando cada vez mais, a não ser que a gente aumente junto o preço do produto, não vai existir uma concorrência justa. A pessoa não vai escolher o produto porque ela gosta do produto, ela vai escolher porque é mais barato. Então existe um preço que é chamado de preço de mercado. O preço de mercado estipula o valor do meu produto, não sou eu que estipulo. Então eu não posso aumentar o preço do produto. Ah, então o que eu faço? Eu posso aumentar o ritmo de trabalho. Eu posso fazer os meus empregados trabalharem não 8, mas 12, 14 horas. Porque se eu fizer isso, eu vou ter mais produtos para vender. Então, não vai faltar produto para mim. E se o cara faltar do dele, eu sempre vou ter mais, porque eu tenho mais gente trabalhando por mais tempo. Eu vou aumentar também o quê? A produtividade, através do medo. Por que o medo? O medo é muito importante. A palavra medo é crucial nesse sentido. Por quê? Porque a pessoa vai ter medo de perder o emprego. Porque eu vou estipular uma meta. Ah, você vai ter que vender 100 mil. Se você não vender 100 mil, você vai ser mandado embora. Porque eu tenho outra pessoa que vai vender 100 mil para mim. E, por fim, nós chegamos nessa questão do absoluto, na questão também salarial. Eu vou abaixar o salário. Por quê? Eu posso baixar o salário do meu empregado. Eu tenho um cara que ganha 4 mil para fazer o serviço. Se eu baixar o salário e eu arrumar alguém que receba 1.000 no lugar dele, pronto, eu pego 2 de 1.000, ou melhor, eu vou duplicar a quantidade de tempo de serviço, porque eu vou ter 2 pessoas trabalhando, eu posso pôr os 2 para trabalhar 10 horas, em vez de um trabalhando 10 horas, e eu vou pagar 1.000 para cada um. Resolvido o meu problema. Então nós temos a mais-valia absoluta. Nós temos a mais-valia relativa. O que é a mais-valia relativa? Eu já baixei tudo que eu podia em cima do meu empregado, né? Na minha força de trabalho. Como que eu vou diminuir a questão no meu meio de produção? Eu vou diminuir a qualidade. O importante não é quantidade, é qualidade. Se eu baixar a qualidade dos meus itens que constroem meu produto, da minha matéria-prima, eu vou ter muito mais lucro em cima daquilo. E o produto vai ser igual para o povo que vende. Lembra sempre assim, quando você fala lá com a sua avó, com a sua mãe, e ela vai falar, eu tenho essa geladeira desde o dia que eu casei. 20 anos, 15 anos. Se você compra uma geladeira hoje, ela vai durar tudo isso? Se você pensar num celular antigo, aquele tijolão enorme, ele durava quanto? Se você pegar ele lá na gaveta, quem tem, e pôr para funcionar, ele vai funcionar. Porque ele tem uma qualidade maior. Um celular hoje, quanto tempo dura? 1 ano? 2? Por quê? Porque ele não tem qualidade. Mas ele vende muito. Não é bom para um indivíduo que vende produto que dure.
Porque se durar 15 anos um celular, você vai comprar um celular a cada 15 anos. Agora, se você comprar um celular que não funciona, no sentido de tempo, né? Ele vai durar 2 anos, no segundo ano que ele para de pifar, eu já vou vender outro. Então é bom que tenha baixa qualidade e muita quantidade, porque eu vou ganhar sempre mais. Essa é a mais-valia relativa. Então, qual é a grande crítica do Marx e do Engels ao capitalismo? Que o capitalismo, ele não visa o indivíduo, ele não tem uma preocupação com o ser. Ele tem uma preocupação com o quê? Com o lucro. Não importa os indivíduos, importa eu e o quanto eu ganho em cima dos outros. Ok? Até o próximo, espero que vocês tenham